Eu vou começar lendo a palavra do Senhor lá em Jeremias. Jeremias 10, 23. Está preparado para abrir a Bíblia hoje? Eu falo isso sempre para os teens. Vamos preparar as Bíblias, voltar a folhear, né? Porque é tão bom, mas hoje a gente tem essas facilidades, né? Em Jeremias 10, 23, a palavra do Senhor diz assim: Eu sei, Senhor, que não está nas mãos do homem o seu futuro. Não compete ao homem dirigir os seus passos. Fale aí para a pessoa do seu lado, não está nas suas mãos. A tarefa de determinar o caminho está nas mãos do Senhor. Amém? Não compete a nós. Não cabe a nós seguirmos os nossos caminhos por conta própria. Amém? E eu faço tudo anotadinho, porque eu falo só um pouco, né? E aí, então a gente perde foco, né? E o que ele quer te ensinar hoje é exatamente isso, que o comando da tua vida é dele. E coloca aí, Mike, o mais importante que chegar é estar preparado para chegar. Às vezes a gente quer viver tanto as coisas, né? E eu estava pensando aqui nas últimas palavras, né? Até no dia que a bispa foi lá em casa, a gente conversou muito sobre isso. Falei, meu Deus, o que está acontecendo com essas últimas palavras? Todas as palavras, elas falam muito conosco. Mas eu tenho percebido que as últimas pregações, não sei dizer se do final de junho, do meio de junho, não sei dizer. Mas eu sei que as palavras, elas estão se cruzando. Eu não sei se você está entendendo as coisas como eu, mas Deus quer falar alguma coisa com a gente que a gente ainda não entendeu. Entendeu? E isso está queimando no meu coração de um jeito que eu falei, meu Deus, o que que o Senhor quer? Porque eu já entendi que eu tenho que orar, eu já entendi que eu tenho que amar, eu já entendi, mas o que mais o Senhor tem? Né? E quantas vezes na nossa caminhada com o Senhor, o tema dessa palavra hoje é recalculando a rota, né? E quanto tempo na nossa caminhada a gente se vê, às vezes, perdido, né? Ou pegando atalhos, ou até mesmo desistindo de alcançar aquele que é o nosso destino, aquilo que Deus tem para nós. E quando a gente fala, às vezes, de se sentir perdido ou de pegar atalhos e desvios, a gente já pensa em quem não é cristão, né? A gente pensa em quem está fora. E Deus quer falar com a gente, sabe? A gente que está aqui, a gente que vem para a igreja toda semana, que bate os pontos aí nos domingos, né? Durante muitos anos, nós somos crentes domingueiros, né, amor? Não na mais... Mas nós, durante anos, a gente só corria para a igreja na hora do aperto, na hora da necessidade. Porque nós saímos feridos com homens. E a gente jogou essa ferida, a culpa dessa ferida para a igreja. E a gente não entendia que era na igreja que nós seríamos tratados, né? Normalmente, você tem que recorrer aonde dói, né, para ser tratado. E quando eu estava fazendo essa palavra, eu me coloquei alguns questionamentos. Por que que nós nos perdemos? Já parou para pensar? Por que que nós nos perdemos? A resposta ela é simples, porque nós pegamos a direção errada. Nós não paramos para pensar nisso. Numa das visitas do meu sobrinho, aqui para a nossa casa, eles moram num bairro bem extremo assim de Guarulhos. Nós fomos levar ele para casa, colocamos a rota lá no GPS e fomos certinho, chegamos certinhos. Embora o Robson já conhecesse mais ou menos o percurso, mas a gente nunca tinha ido de carro sozinhos, então nós colocamos e chegamos bem, né? E como isso deu certo uma vez, o João falou assim, tia, eu quero ir para sua casa de novo, mas a senhora pode vir me buscar? Claro, agora a gente está de carro, a gente vai te buscar. Vamos colocar, amor, a rota no GPS? Não, nós vamos conseguir. Não é? Nós vamos conseguir, vamos lá. E ele sabe o caminho. O Robson sabe, ele já fez esse caminho com a empresa dele várias vezes, ele sabe.
Mas chegando, né, pelo GPS, a rota dava 22 minutos. E nós chegando, ele falou assim, será que eu passei? Chegando ao caminho, nos bateu uma insegurança, sabe? E eu falei assim, será que eu saí? Será que eu peguei a entrada certa? Será que já passou a entrada, né? Eu falei assim, eu não sei. Eu fiquei tão assim, eu falei assim, eu não sei. Eu acho que passou. Eu acho que não passou. Eu não sei, não prestei atenção. Né? E ele falou, meu Deus, pegamos. Não, não pegamos. Não, passou. Aí ele falou, vamos pegar ali. E pegamos. Uma rua errada. E quando nós percebemos que nós estávamos perdidos, eu corri para o GPS. E no GPS tinha 2 ruas com o mesmo nome. Na mesma região ali. Só que uma é de um lado, a outra é do outro. E, bom, deu uma confusão, nós fomos parar do outro lado. E o João falava assim, tia, o que aconteceu? Você estava 2 minutos da minha casa, a senhora está quase meia hora. O Robson e Juliana, a gente está chegando em Arujá. Misericórdia. E nós paramos o carro. Nós paramos, nós não nos desesperamos, né? Porque o Raul me conhece aqui melhor que ninguém, a Vi me conhece bem, mas sou uma pessoa muito calma. Só que não, né? Muito calma. E nesse dia veio uma paz que eu não sei de onde vem. Eu falei, amor, para aí, vamos pensar, calma, né? Vamos refazer essa rota. E com calma nós recalculamos e nos achamos, né? Chegamos lá no lugar. Mas uma viagem que seria de 22 minutos levou 2h30 por aí. Difícil, né? Mas acontece. Se você se perdeu, meu irmão, recalcule a rota. Siga o caminho, mas não dê desculpas. Amém? Porque eu poderia ter virado e falar assim, mas a culpa é sua, porque você sabia. Ele, não, mas a culpa é sua, porque você não sabia. Mas assim, a gente tem essa mania de tudo dar desculpas. Aí o próximo slide diz assim, às vezes preferimos dar desculpas do que chegar aonde Deus nos mandou ir. Né? É mais fácil, né? E quantas vezes é assim no nosso ministério, né? Quantas vezes viraram para você e falaram assim, você tem que pregar. Não, eu ainda não estou pronto, né, amigas? Não, eu ainda não estou pronto. Tá na hora de você fazer alguma coisa. Não, eu não vou fazer. Quantas vezes é assim com a nossa vida financeira também, né? A gente sai gastando desenfreadamente e joga sempre a desculpa no outro. E não para pensar, né? É tempo da gente parar de dar desculpas. Às vezes não é nem a nossa desculpa, às vezes somos nós mesmos, né? Ouvimos mais o nosso eu do que a direção de Deus. E quantos de nós já não se pegou falando isso, né? Eu sei melhor do que ninguém o que é melhor para mim, né? Às vezes a gente tem esse hábito de falar isso para os outros. Não, a pessoa quer te aconselhar ou te falar alguma coisa. Não, nisso não. Eu sei o que é melhor para mim. E o segredo da vida não é você, é quem habita em você. Amém? Então, o futuro, ele é constituído pelas decisões que você toma e não pelas desculpas que você dá. Amém? Entenda isso. Pare de dar desculpas. São nas suas atitudes que a situação vai mudar. A palavra do Senhor em Mateus 18:11 diz assim: o Filho do Homem veio para salvar. Repita comigo, salvar. O que se havia perdido. Ele veio para salvar o que se perdeu. Amém? Em Salmos, eu sou dessa, gente, eu vou de um versículo para outro. Em Salmos 46, do 1 ao 5, a palavra diz assim: Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, ainda que a terra treme, que os montes se abalem, ainda que estrondam as águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela fúria.
Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo, que nela está, não será abalada. Deus vem ao seu auxílio no romper da manhã. Amém? Aí agora eu quero que você glorifique, porque ainda que a terra trema, que os montes se abalem, que a terra esteja turbulenta e que você se veja perdido no meio da situação, Ele veio para te salvar. Amém? Há esperança. Recalcule a sua rota. Não tema, se refugie no Senhor. Deus vem ao seu auxílio no romper da manhã. Amém? Só segue o caminho. É simples. Nós que complicamos. Não foi isso que o pastor falou no domingo? Olha as palavras. Nós que complicamos, né? Ele falou que às vezes até Satanás vira e falou, opa, esse aí está endemoniado por conta. Às vezes somos nós quem complicamos. O caminho ele é um só. As curvas, quem faz somos nós. Então a resposta para esse questionamento do porquê nos perdemos. Pegamos a direção errada, nos desesperamos, usamos desculpa, nos afastamos do objetivo, da promessa, da palavra, do caminho, ou nos distraímos no caminho. E às vezes a gente cai nessa pegadinha das distrações. Quando nos distraímos, nós nos tornamos vulneráveis. E aí, eu vou dar um exemplo do Robson e as batatas fritas em casa. Em casa, acabo o almoço, acabo de fazer o almoço e eu já coloco o prato das crianças antes de chamá-los para a mesa, né? Porque senão, Jesus, eu quero isso, eu quero aquilo, e eu só tenho 4 filhos. Então, é uma coisa. Então, eu já deixo os pratos prontos, né? E eles vêm, e sempre que tem batata frita é uma festa, porque criança ama batata frita, e nós também, né, amor? Nesses 18 anos a gente ama. E às vezes as crianças estão na mesa já comendo empolgada, e o Robson sempre é o que senta na mesa por último, né? E ele chega, vê um distraído e vai lá e rouba a batata. E, pai, não sei o quê. E ele pega uma outra oportunidade e rouba do outro também. Mas é uma brincadeira nossa, né? Tanto que quando vai gente em casa e já sabe que a gente é assim, sempre que o Robson chega na mesa, tampa o prato. Porque sabe que se está distraído, ele pega mesmo. Então, cuidado com as distrações. Amém? Não fique vulnerável. Esteja atento aí, né? O problema, às vezes, não está no se perder. Porque nós somos humanos, né? Nós falhamos. Então, eu acho que o problema não está só no se perder. O problema está no você permanecer perdido. Não dá para você usar o que acontece como desculpa para você permanecer na situação que você está. Você precisa mudar essa situação. Mas como nós lemos lá em Mateus 18, ele veio para te salvar. Te traz de volta ao caminho quantas vezes for preciso. Amém? O nosso papel é correr atrás desse caminho. O caminho está lá. Você já parou para pensar que o GPS às vezes é chato, porque se você dá uma pisadinha fora do caminho, ele fala, recalculando a rota, né? A gente às vezes até desativa, mas lá no começo, né, do aplicativo, ele sempre ficava recalculando a rota, recalculando a rota. E uma vez eu lembro que eu peguei com a minha mãe um caminho errado, a gente indo para o CEAGESP uma vez, correr atrás de umas coisas de uma festa, e ela pegava tanto rua diferente, o GPS ficava recalculando, recalculando. A gente ficou imaginando, falando, daqui a pouco essa mulher vai falar assim, você não está entendendo que você está no caminho errado, né? E a gente tem que entender o que está escrito lá em João 14:5. Eu gosto de ver na minha Bíblia. Em João 14:5 a palavra diz: Disse Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como então poderemos saber o caminho? Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão
por mim. Ele é o caminho. Amém? Entenda isso na sua vida. Um outro questionamento que eu me fiz durante pensando na nossa caminhada, né, com o Senhor, e às vezes nós pegamos atalhos, né? E por que nós pegamos atalhos? A gente às vezes pensa, não, eu não pego atalhos, eu sigo o caminho. Mas às vezes, se você parar para pensar, a gente se perde aí nesses atalhos também. Em Deuteronômio 5, 32 e 33, a palavra diz: por isso, tenham cuidado de fazer tudo como o Senhor, o seu Deus, lhe ordenou. Não se desviem, nem para a direita, nem para a esquerda. Andem sempre pelo caminho que o Senhor, o seu Deus, lhe ordenou. Só até aqui, ao alerta do Senhor sobre cuidado. Tenha cuidado. Quando saímos do caminho, ou quando resolvemos ser donos do nosso próprio caminho, porque às vezes a gente não sai, a gente quer inventar um caminho próprio, né? Não ficamos atentos, nós não ficamos alerta às surpresas no caminho. Às vezes a gente não para pensar nisso, né? O Uber, um aplicativo, normalmente ele tem uma rota já programada, onde ele vai pelo melhor acesso, entre aspas, que é onde ele pega menos farol, onde ele pega menos congestionamento, e nem sempre esse é o melhor caminho para você chegar, né? Quantas vezes eu coloquei, de repente, para chegar aqui na igreja, que é um caminho tão simples, e às vezes ele dava uma volta porque tinha um trânsito, um pedacinho de trânsito aqui na Cesefredo, né? E, às vezes, quando você roda mais, você gasta mais combustível. Né? Essa é uma das surpresas no caminho, né? Às vezes tem obstáculos no caminho que você não esperava que tivesse. Às vezes você entra numa rua e ela está interditada. Às vezes a viagem ela pode sair mais cara. E quantas vezes na nossa vida é assim também? Às vezes a viagem sai cara. Não era mais fácil seguir o caminho original, né? E eu lembro que uma vez, numa das visitas, numa das internações da minha mãe, eu fui visitar ela no hospital, e eu lembro que o horário de visita era muito próximo, o final do horário de visita era muito próximo da saída das crianças da escola. E a visita atrasou, para melhorar ainda, né? A visita atrasou, e ela estava na emergência, então sempre que tinha alguma ocorrência lá, atrasava a visita. E eu lembro que eu saí muito em cima do horário aquele dia para pegá-los na escola, então eu já liguei avisando que eu ia atrasar, mas eu chamei o Uber e nesse dia eu estava acompanhada do meu pai, né? E o moço falou assim: você quer que segue a rota ou você quer falar o caminho? Aí meu pai falou: não, eu vou falar o caminho, porque motorista há anos, eu conheço São Paulo inteira, não sei o quê. E fomos pelo do meu pai, né? E o hospital era no Parque Novo Mundo, então, para quem conhece mais ou menos, eu não sei se eu estou certa, mas acho que é Parque Novo Mundo, Edu Chaves, Jaçanã, né? Ou Parque Novo Mundo, Edu Chaves, Fernão Dias, era rápido para chegar na minha casa. Mas nós fomos parar em Santana. E meu pai, não, mas eu conheço, não, e eu estava tão anestesiada aquele dia, porque quando já aconteceu tudo, eu falei: meu Deus do céu, aonde eu vim parar? E quando nós chegamos em casa, porque nós chegamos, né? A viagem, que era de R$17, foi R$65. Aí eu virei para o meu pai e falei: o senhor vai pagar a viagem, né? Porque, afinal, o senhor conhecia o caminho. Mas se nós tivéssemos seguido a rota correta lá, em quanto tempo eu teria chegado em casa? Qual o valor que eu teria gasto? Meu Deus, quantas vezes a gente insiste em criar caminhos que não são os caminhos de Deus. E
a gente não se atenta a isso. Deus nos dá a direção, nos dá estratégias para viver as promessas, para alcançar o nosso destino. E mesmo assim, às vezes saímos do caminho, pegamos atalhos e mudamos a direção das nossas vidas. Né? Eu acho que a gente precisa refletir muito nisso. Às vezes, não é uma questão de quem está saindo fora da visão, sabe? Não é nesse sentido. Às vezes, o seu desviar do caminho, o seu atalho, é um palavrão que você fala. Vivo falando isso no Time Mais. Às vezes, é uma postura errada diante de uma atitude que você tem com alguém de dentro da sua casa. Que você, às vezes, trata pior do que você trata o cachorro que fica lá fora no quintal. Quais são as atitudes que a gente tem tido? Quais são as nossas posturas diante das coisas na nossa vida? Eu acho que é esse o ponto. Eu acho que é isso que a gente precisa rever como quem se diz ser servo de Deus. Nós precisamos dele. Amém? Em Salmos 37, 5. Desculpa, deixa eu ver. Acho que eu marquei errado. Achei. Salmos 37, 5, a palavra diz: entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Para que se desviar para a direita, para a esquerda? Ou até mesmo andar para trás, né? Porque, às vezes, a gente não contente em andar para a direita ou para a esquerda, a gente quer ir para trás. A gente quer voltar, não foi isso que foi falado? Né? Eu não vou recuar. Né? E se atente a isso. Seguir caminhos que Deus não te mandou seguir não vão te fazer chegar aonde Deus te mandou ir. A gente tem que entender isso. Amém? Para que bancar o espertinho com Deus? Não foi isso que o pastor Fabrício pregou aqui? Para que um pé lá, um pé cá? Ou você só ser crente dentro da igreja e na hora que você sai, a sua postura não condiz com aquilo que você prega? Não fica muito mais feio para nós? Ou para as pessoas que a gente conhece? Ah, mas eu não tenho esse tipo de postura. Eu não tenho, tá? Eu não tenho essa postura, mas sempre tem alguém do teu lado que tem. E qual é a sua postura diante dessa pessoa? Porque se você não tem, como no seu dia a dia, atitudes como essa, se você não corrige quem está do teu lado, você acaba tendo, porque você está sendo conivente com aquilo que é errado. Né? Então, que a gente reveja isso. Né? Ele nos mandou seguir o caminho. Ele é o caminho, não criar o nosso próprio caminho. Amém? Não confunda. E eu ainda grifei aqui, atalho com estratégia. Né? Porque às vezes a gente pega atalho por conta própria e usa o nome de Deus para falar, foi uma estratégia de Deus. E quando a estratégia de Deus dá certo, não é verdade? Atalho, ele é encurtar a distância. É um caminho secundário lá. Você quis encurtar. Uma estratégia é uma operação em movimento para chegar em condição vantajosa a algo. Então, são coisas bem diferentes. Por isso que nós, no louvor, não cantamos. Atalho no deserto, luz na escuridão, não é? Porque senão seria assim, não é mesmo? Mas ele é o nosso caminho no deserto, luz na escuridão. Amém? Não confunda as coisas, né? Em Romanos, deixa eu achar aqui, Romanos 11, 33. A palavra diz: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. O que são inescrutáveis são o quê? Os seus caminhos. Olha para o que a gente acabou de ler. Não queira agir por conta própria. Eu quero é Deus, meu irmão. Eu não sei o que você quer na sua vida.
Se você quer continuar agindo por conta, mas eu quero é Deus. Amém? O plano dele é melhor que o meu. Os caminhos são maiores que os meus. Tamanha sabedoria, conhecimento inescrutáveis, impossíveis de eu entender, são os seus caminhos. Lembra da palavra da bispa? Há umas semanas atrás, essa palavra ela ficou viva no meu coração ainda. Falei para o time mais, reassistam a palavra. Porque essa palavra ia falar com vocês de uma forma tão tremenda, porque às vezes eu acho que a gente escuta, mas a gente só escuta, a gente não entende, né? E naquela palavra foi cantado um louvor que fala, tu não entendes o que eu vou fazer. Mas, e às vezes é assim, você não vai entender o que Deus vai fazer, mas Ele vai te surpreender, meu irmão. Amém? A resposta para o porquê nós pegamos atalhos. Nós não queremos um caminho longo. Não é verdade? Queremos encurtar o processo, né? A gente às vezes não quer pagar o preço, né? Achamos que seremos mais rápidos que Deus às vezes. Mas se você se encontra em meio a atalhos ou desvios na sua vida, ou conhece alguém que se encontra nessa situação, recalcula a rota, irmão. Recalcula ele e traz você de volta para o caminho. Segue o que ele te direciona. Usa as estratégias que ele te dá e não os caminhos que você cria. Amém? Porque às vezes a gente prefere usar os nossos. Então, chega de desculpas. O plano perfeito é dele. Cabe a nós segui-lo. Amém? Aleluia. Não se encurta processos, não se encurta etapas na caminhada com Deus. Ele está te preparando para que aquilo que você tem para viver no caminhar dele seja perfeito. Eu nem lembro porque eu falo pouco. Se lá no começo eu falei, mas às vezes é isso. Deus está te preparando para o que você vai viver lá na frente, né? Às vezes a gente pensa assim, nossa, mas é que você não sabe o que eu passo, né? Porque às vezes é assim. É que você não sabe como é lá em casa. Às vezes você não sabe como é as coisas no meu trabalho. Você não sabe a dureza que é. Mas é aí que Deus quer tratar com você, porque é nisso que Ele vai usar para te abençoar. É. Às vezes a situação na sua casa é tão difícil, mas Ele quer usar essa situação para te tratar de uma forma tão poderosa para que você abençoe tantas outras pessoas. Mas às vezes a gente só pensa, mas e eu? Ele tem algo precioso para você. Calma. É um processo. Amém? Às vezes você precisa estar fortalecido. Às vezes quando a gente, treina, a gente faz exercício, a gente desgasta o músculo, a gente acaba com ele, para ele se tornar aquilo que a gente quer. Dói, não dói, Osana? Dói, né, Felipe? Dói, né? Jailma não tá aí, Felipe não, né? Mas dói, é doloroso. E entenda que não tem como pular etapas. A gente precisa passar pelo processo, e o processo às vezes dói. E um outro questionamento que eu me fiz é por que nós desistimos? Porque às vezes não basta a gente se perder, não basta a gente se desviar, às vezes a gente desiste. A gente entrega os pontos. Às vezes o GPS, quando você programa um destino e você encerra o uso dele antes, ele pergunta às vezes, você realmente quer encerrar a sua rota antes de chegar ao seu destino? Né? Eu lembro que uma vez eu fiquei até brava, porque ele perguntou tanto se eu queria, que eu desliguei o celular, né, amor? E eu lembro de uma ministração da Bispa Sônia, num louvor. Um louvor muito antigo, chamado Esperança, que inclusive é um dos meus louvores preferidos. E nessa ministração, a Bispa Sônia, ela falava assim, as pessoas, elas não entendem porque a gente acorda sempre de bem com a vida, né? As pessoas, elas não entendem. E às vezes a atitude delas é, não, amanhã não vai ter bom dia, amanhã não vai ter olá, amanhã não vai ter nada. Não, agora acabou. E quantas vezes conosco é assim?
Quantas vezes conosco acabou, chega, eu não quero mais, eu não vou orar mais por isso. Eu desisto dessa pessoa, eu desisto desse sonho. Quantos sonhos a gente abre mão? De quantos familiares a gente abre mão por desistir de caminhar? Porque é duro caminhar, dói. E a gente não pode abrir mão daquilo que Deus tem para nós. Quando às vezes nós desistimos, nós abrimos mão, nós fracassamos, nós desistimos, nós nos frustramos, nós assumimos essa identidade mentirosa que Satanás implementa em nós. E analise aí, da onde vem essa mentira? É da natureza de Deus? Acusação, frustração, culpa, desespero? Rejeite hoje da sua vida o que não vem da natureza de Deus. Amém? Rejeite, mas rejeite mesmo. Não, isso não vem de Deus. Esse sentimento destruidor não vem de Deus. Que te faz desistir, que te faz abrir mão, que te faz abrir mão de planos, que te faz abrir mão de promessas, que faz você abrir mão de familiares. Eu mesma já me peguei nessa algumas vezes. Falei, não, eu não oro mais pelo meu pai, porque eu entreguei para Deus. E a gente joga para ele uma responsabilidade que é nossa. Não, eu não posso abrir mão. Enquanto o Senhor não cumprir a tua boa obra, eu não abro mão. Amém? 2 Coríntios 12, 9, a palavra diz assim. Já estou acabando, tá? A palavra diz assim: minha graça, mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa aonde? Aleluia. Nunca se tratou da nossa força, amém? É Ele, a força vem dEle, o caminho é Ele, amém? O seu amor por nós, ele é tão grande que Ele segue recalculando a rota quantas vezes for preciso, para que você não desista, amém? E tem um louvor que eu não lembro quem canta agora, mas eu lembro que eu mandei para os Tinhos uma vez, que ele fala assim: o seu amor por mim me fez chegar aqui, mesmo tão cansado, desprezado, desprezível, me faz estar de pé, rompendo pela fé. O seu amor me leva a pastos verdes, onde eu posso descansar. E se você precisar descansar, que seja nos braços do Senhor durante a caminhada, mas não pare, amém? Quando estamos andando na direção do que Deus tem para nós, há uma necessidade manipulada por Satanás para que você pare, para que você desista. Quem manipula os seus pensamentos, às vezes é ele. Não desista, não pare. Tem obstáculos, tem buraco, tem chuva, tem neblina, pode aparecer furacão, tempestade, o que for. Só ande, não desista. Amém? Amém? Não desista. Às vezes aos teus olhos está até fora de ordem, desmoronando, parece que nunca vai chegar. Mas hoje, você vai sair daqui firmado em Deus, e isso vai te dar segurança para o que você precisa para chegar no seu caminho. Amém? A resposta, então, do porquê desistimos: porque olhamos as circunstâncias, olhamos o tamanho do gigante, olhamos os desvios na estrada, para as distrações, para a dificuldade. Às vezes é para falta muito, está longe, e não olhamos para Deus que está o tempo todo ali. O tempo todo, mantendo a rota recalculada para que você siga. Amém? Não sentimos a paz às vezes, que excede todo o entendimento. Porque somos dominados pelos pensamentos, pelos sentimentos que nos paralisam. Para encerrar em Josué 1:9.
Ai, como esse versículo ele é maravilhoso. Põe aí, mãe, deixa eu ver. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Erga-se, se levanta do chão, erga a sua cabeça e siga para o alvo. Amém?